Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula sobre funções, dessa vez para falar sobre a qualidade de uma função, tá? Então a gente tem que entender que a gente pode classificar uma função como sendo injetora, sobrejetora ou até mesmo bijetora, tá? Se bem que tem funções que não se encaixam em nenhum dos três tipos, tá? Mas o que nós vamos aprender na aula de hoje é como verificar se uma função é injetora ou injetiva, como você queira falar, sobrejetora ou sobrejetiva, bijetora ou bijetiva, tá? Você que escolhe a forma que você quer falar. Bom, eu trouxe aqui três exemplos, né? Três situações de funções e cada uma delas vai se encaixar em uma das três situações, tá? Então observem para tentar entender o porquê disso. Então, observe que aqui eu coloquei dois conjuntos, né? Domínio contra domínio. Até porque a função f aqui desse primeiro exemplo está definida de A em B, então é o domínio B ou contradomínio, e aqui é a lei de formação, tá? Eu vou mostrar por que essa função definida entre o conjunto A e B, cuja lei de formação é f de x igual a x mais 1, eu vou mostrar por que ela é injetora, tá? Então vamos tentar entender o porquê disso. Talvez a forma mais fácil de você verificar isso é analisar os diagramas, tá? O diagrama de flechas que é feito através dessa função. Então vamos lá. Lembrando que os elementos que eu posso atribuir a x são os elementos do domínio. Então aqui eu posso calcular f de menos 1, f de 0, f de 1 e f de 2. Né? Afinal de contas, são esses os quatro elementos que pertencem ao domínio. Então, vou substituir aqui na lei de formação, que é x mais 1. Então, aqui nós temos menos 1 mais 1, que dá 0. Aí você tem que observar se o 0 pertence ao contradomínio, ele está aqui. Até porque, se não pertencer, vai deixar de ser função, tá? Próximo valor, f de 0, 0 mais 1, que dá 1, também está aqui. F de 1, 1 mais 1, que dá 2. E finalmente f de 2, 2 mais 1, que dá 3. Observe que todas as imagens aqui pertencem ao contradomínio, né? Então, se eu perguntar, por exemplo, quem é o conjunto imagem da função f, são esses quatro elementos aqui, tá? 0, 1, 2 e 3. Esse é o conjunto imagem. Agora vamos ver o diagrama de flechas, tá? Aqui eu tenho o conjunto A, conjunto B, domínio contra domínio, os elementos de A, menos 1, 0, 1 e 2, os elementos de B, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Tudo bem, agora vamos fazer o diagrama de flechas, né? A função f associou o número menos 1 com o número 0, então a imagem do menos 1 pela função f é o 0. Associou o 0 com o 1, o 1 com o 2 e o 2 com o 3. Então, claramente é uma função, né? Até porque não sobrou ninguém aqui, tá? E cada elemento aqui só está associado a um único. Até agora não tem nenhuma novidade. Agora, por que essa função é injetora? Veja só. A gente sabe que de cada número aqui só pode partir uma flecha. Aqui pode até receber mais de uma. Mas no caso da função injetora, tá? A função só é injetora se cada número aqui receber uma única flecha. Ou seja, quando que uma função é injetora? Dados dois valores do domínio, ele tem que gerar duas imagens diferentes, tá? Então, se você pegar valores diferentes aqui, eles têm que gerar imagens diferentes aqui. Em resumo, cada número aqui só pode receber uma flecha para que a função seja injetora, ok? Então, portanto, a função f é injetora. Vamos para o exemplo 2, eu vou proceder da mesma forma e depois que nós fizermos isso, a gente vai entender por que ela é sobrejetora. Então vamos lá. Eu posso calcular g de menos 1, posso calcular g de 0 e posso calcular g de 1. Substituindo aqui, né? Então nós temos menos 1 ao quadrado, que dá 1. Nós temos
não precisa do parênteses, né? 0 ao quadrado, que dá 0, e nós temos também 1 ao quadrado, que dá 1. Né? Se eu perguntar quem é o conjunto imagem dessa função g, né? Eu chamei de g, são esses elementos 0 e 1, que claramente pertencem ao contradomínio. Tá? Agora vamos fazer o diagrama de flechas. Conjunto A, conjunto B. Quem são os elementos do A? Menos 1, 0 e 1. E quem são os elementos do B? 0 e 1. Agora vamos ver as associações. Né? O menos 1 foi levado no 1. O 0 foi levado no 0. E 1 também tem como imagem o número 1. Então essa é a função g. É função, né? Aqui não sobrou ninguém, de cada número só parte uma flecha. E a gente sabe que receber duas flechas pode. No entanto, essa função ela não é injetora. Né? Nós aprendemos aqui que para a função ser injetora, cada número só pode receber uma flecha. Portanto, essa não é injetora. Né? Não é porque esse número recebeu duas flechas. Mas é sobrejetora. Quando é que uma função é sobrejetora? Quando o contradomínio da função foi igual ao conjunto imagem da função. Ou seja, quando aqui não sobra ninguém, certo? Aqui nunca pode sobrar, aqui até pode. No entanto, se não sobrar ninguém aqui, você diz que a função é sobrejetora, tá? Então, já que eu comentei que essa função não é injetora, porque ela recebe aqui duas flechas, se nós voltarmos aqui nesse caso, a gente vê que ela é injetora, mas não é sobrejetora. Não é sobrejetora porque sobrou dois valores aqui. Então, recapitulando, injetora, cada número só pode receber um valor. E sobrejetora, aqui não pode sobrar ninguém. Ou seja, contradomínio tem que ser igual ao conjunto imagem. Tá bom? E para finalizar, vamos falar sobre a função bijetora. Tá? Quando é que uma função é bijetora? Vamos fazer todo o procedimento. Eu tenho que calcular h de 0, h de 1 e h de 2. Substituindo aqui na lei de formação, que é 2x, 2 vezes 0, que dá 0, 2 vezes 1, que dá 2, e 2 vezes 2, que dá 4. Então, quem é o conjunto imagem da função h são esses valores que pertencem ao contradomínio. 0, 2 e 4. Fazendo o diagrama de flechas, conjunto A, conjunto B, elementos de A, 0, 1 e 2, elementos de B, 0, 2 e 4. E agora, o que é que nós queremos? O 0 tem como imagem o 0. O 1 tem como imagem o 2. O 2 tem como imagem o 4. Essa é a função, não é a g, eu chamei de h. E aí, pessoal, por que ela é bijetora? Antes de mais nada, vamos analisar se ela é injetora e sobrejetora. É injetora? Sim, porque cada número aqui só recebe uma flecha. É sobrejetora? Sim, porque aqui não sobrou ninguém, ou seja, contradomínio igual a imagem. E aí vocês já conseguem até ter uma ideia de por que ela é bijetora. Porque ela é injetora e sobrejetora simultaneamente. Tá? Então, repetindo, quando que uma função é bijetora? Quando ela for injetora e sobrejetora simultaneamente. Ok? Até a próxima.